O Realidade em Pauta já está de volta e hoje o nosso assunto é o abandono infantil. Como a gente viu no bloco anterior, o Brasil já emitiu mais de 302 mil guias de recolhimento de crianças e adolescentes. Só que desse total, só tem 47 mil crianças em abrigos. E das que estão em abrigos, 8.700 apenas estão disponíveis para adoção. Essa é a realidade dura sobre o abandono infantil. Agora, neste bloco, a gente vai conhecer justamente a história de duas crianças que foram abandonadas pela família. As crianças que estão em situação de abandono, na maioria das vezes, são submetidas a várias consequências. A gente pode citar aqui a evasão escolar, a falta de acesso à saúde, exploração sexual, envolvimento com drogas ou até mesmo com tráfico e, inclusive, assassinatos. Por dia, 38 crianças são abandonadas ou negligenciadas, né? São crianças e adolescentes até 15 anos. Então, que sociedade é essa que queremos ser, ou para onde vamos, que nós estamos abandonando 38 crianças por dia nas ruas? E aí eu volto a dizer, como eu disse no início dessa entrevista, o motor desse abandono é a miséria, né? É a exclusão social. Tem sido comum a questão do óbito, porque assim, o que acontece? A sociedade também, ela não denuncia. Então, a gente percebe que essas situações, elas ocorrem em situação que, às vezes, a gente chama de crônica de morte anunciada. Ah, eu estou vendo que a mãe está agredindo, eu estou vendo que a criança está chorando, eu estou vendo que existe um pedido de socorro, mas as pessoas não denunciam. E aí, quando acontece, eu já sabia, eu tinha tomado conhecimento, mas você não levou ao órgão responsável, que é o Ministério Público ou o Conselho Tutelar. Há 33 anos que Célia de Souza é conselheira tutelar. Ao longo de todo esse tempo, ela já presenciou várias situações em que crianças e adolescentes viviam em condições subhumanas e de completo abandono. É um abandono emocional, um abandono afetivo, né? Uma situação de violência psicológica em que as crianças estão sendo submetidas, né? Aí se coloca em situação de vulnerabilidade. Situação de rua, às vezes se submete à exploração sexual, né? Então a vulnerabilidade, a tentativa de suicídio, porque não consegue, né, trabalhar toda essa carga de rejeição. Elas logo se viciam em drogas, muitas delas perdem a vida, né? Perdem a vida com doenças, maneira perigosa de se viver na rua, né? As crianças são violentas, se tornam violentas, precisam se tornar violentas para poderem sobreviver e atacam, e são atacadas, né? Então, tudo isso é uma grande tragédia. Essa mulher é mãe de duas filhas, uma de 21 e a outra de 10 anos. Há 1 ano e meio, ela tomou um susto quando, de repente, deixaram sob a sua responsabilidade o cuidado de outras duas crianças. A mãe deixava lá nos finais de semana, daí o dia que eu fui entregar, falar, não dá para ficar esse final de semana que eu tenho um compromisso. Ela falou, não, pode levar essa menina, não quero mais não. Daí deixou, já estava com a mochila dela pronta e deixou a criança com a mochila e tudo. Tá, eu achei de primeiro que ela estava brincando. Falei, não é possível, né? Não acreditei que ela ia deixar realmente comigo. Mas foi verdade, porque depois, nunca mais ela pegou. Quando eu dei conta, que falei, meu Deus, agora eu vou ter que dar um jeito, né? De fazer as coisas acontecerem. Foi quando a ficha caiu que eu falei, vou ter que arrumar mais alguma coisa para fazer, um bico. A minha filha mais velha estava desempregada, já tinha que arrumar outro serviço também para poder ajudar. E o menininho chegou depois, 6 meses depois, porque ela continuou com ele. 6 meses depois, ela deixou ele em um outro lugar e eu fui lá buscar, porque ele já não estava mais indo para a escola, não estava sendo bem cuidado, nem nada. Daí eu fui buscar, já que são gêmeos, eu achei que tinha que ficar juntos. Já me reconheceram como mãe e a primeira vez que me chamaram de mãe foi como as filhas biológicas. Eu me emocionei, falei, ai que lindinho, que não sei o que, queria que eles falassem toda hora, mamãe.
Pela Justiça, já foi atestado o abandono. A suspeita é que a mãe biológica das crianças esteja envolvida em drogas. Ela ainda não foi encontrada e nenhum parente próximo aceitou ficar com as crianças. O processo de guarda para a nova mãe ainda está tramitando no Tribunal de Justiça e, por isso, ela não pôde ser identificada. Ainda estou trocando daquelas guardas de 180 dias, o conselheiro vai na minha casa, vai ver como é que as crianças estão sendo cuidadas. A mãe ainda está desaparecida desde junho do ano passado, ninguém sabe onde é que ela se enfiou. Então, como ela ainda é moradora do município, a gente ao menos acha, então tem que procurar ela, todo um processo. Então hoje, para resolver esse problema, nós temos que resolver, não é um problema em si, uma solução em si, mas é todo um problema de sociedade. De que país nós estamos querendo, de que país nós estamos falando. Enquanto profissional do serviço social, eu vejo que nós estamos retrocedendo a lutas que nós já conseguimos há uns 10, 15 anos atrás. É um infortúnio da natureza a gente ver crianças, né, nessa situação. Eu acho que nós vivemos em tempos incrivelmente violentos e, lamentavelmente, eu acho que essa situação que vivemos tragicamente nesse grande filme de terror, né, de 25 anos atrás, né, vivemos lá no Rio de Janeiro, isto poderá voltar a acontecer diante da violência social que nós estamos sentindo. Violência que começa pelo nosso virar de rosto. Não tratamos mal as crianças, não chutamos, não batemos, mas não quero nem ver, né? Deixa eu me afastar disso. Não é problema meu, eu tenho os meus filhos, eu tenho os meus netos. Isso é problema do mundo, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Violento, isso é violento. Mas todo dia você pode estar certa que tem criança sendo assassinada, estuprada, violentada nesta nossa grande cidade. No estúdio eu continuo com Ana Carolina Muniz de Souza. A Ana Carolina é assistente social e atua com esse assunto, né? Você trabalha numa ONG que recebe crianças, né? Que serve como um abrigo para crianças e adolescentes que estão de alguma forma abandonados ou estão em algum momento de vulnerabilidade, não é, Ana? É isso. Eu atualmente sou gerente de um serviço de acolhimento em São Paulo. E atendemos em média 20 crianças e adolescentes com a faixa etária entre de 0 a 17 anos e 11 meses. O motivo do acolhimento são crianças e adolescentes que estão em situação de risco social e pessoal e por alguns motivos, conflito familiar, uso de drogas dos pais ou responsáveis, negligência, maus tratos, violência. A sociedade, de maneira geral, é corresponsável, Ana? Quando a gente passa e percebe esse tipo de situação com as crianças, o último entrevistado falou ali sobre o virar de olhos, o virar o rosto, né? Não quero saber. A sociedade, de alguma forma, pode ser responsabilizada ou deveria se sentir responsável por ajudar na acolhida, na instrumentação, na oferta de condições de vida para essas crianças? Sim. De acordo com a Constituição Federal de 88, a família
o Estado e a sociedade é responsável por essas crianças e esses adolescentes, né? Se a gente for avaliar, se a gente for analisar a conjuntura social e econômica que a gente vive, né, atualmente, as famílias estão desprotegidas, né? Então, elas estão desamparadas nos seus territórios, né? As famílias, as crianças e os adolescentes. Então, é o nosso papel também, né, quando ele fala que as crianças estão invisíveis, né? Então, é isso, a gente não olha para isso, a gente não quer dar conta disso, a gente esconde isso, né? Então, a gente marginaliza isso, né? Então, quando a gente vê uma criança, adolescente em situação de rua, a gente marginaliza aquela situação, né? Então, a gente não entende como que a família está desprotegida, como chegou naquele ponto, né? Então, eu acho que o olhar é esse, né? O olhar é de responsabilização da sociedade, sim, né? E do Estado. Claro que é. Quem tem as ferramentas, inclusive monetárias, financeiras, para conseguir fazer alguma coisa. Agora, no tocante à responsabilidade social, como é que uma pessoa deveria agir ou o que cabe à pessoa poder fazer numa situação como essa? Como você falou, uma criança em situação de rua, que é diferente, na situação de rua não é necessariamente abandona, pode estar em situação de rua junto com a família, não necessariamente abandonada, mas qual deve ser a atitude de alguém, de um cidadão comum? Bom, eu acho que a gente tem... o Brasil é um país que tem algumas leis, né? A gente teve um grande avanço das leis da criança e do adolescente, né? Então, eu acho que tem o conselheiro tutelar, a gente tem o conselho de justiça, tem as varas da infância e juventude, né? Então, tem outros serviços que eles podem dar esse respaldo para a sociedade, porque, de repente, você acha que está ajudando a pegar a criança da rua e não, né? Então, você está cuidando de uma criança que não é sua, né? Então, que legalidade que tem isso? Não então, é essa ação. Não é essa ação. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que a gente tem que informar os órgãos competentes da situação, né? Como a conselheira até citou. Então, às vezes, as crianças estão pedindo socorro, né? E a gente não sabe o que fazer. Então, eu acho que tem que informar os órgãos competentes para tomar providências, né? Então, eu acho que esse é o caminho, inicialmente a providência. Então, você não pode acolher essa criança, você não pode receber essa criança, porque você também está ilegal. Então, eu acho que é informar os órgãos competentes. E o reflexo vai voltar para a sociedade, seja o reflexo de algo positivo que tem sido feito ou negativo. Sim, a construção da criança e do adolescente está inserida em todos os espaços, né? E está inserida, ser cuidada, né? Então, isso tem um reflexo na fase adulta, né, que é isso, volta para a sociedade, mas é a construção dele, né? Então, eu acho que esse momento ele é primordial, né, para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Ana, muito obrigado pela sua colaboração com a gente aqui, viu? Eu que agradeço. Foi extraordinário. Realidade em Pauta fica por aqui, você pode rever nossos programas sempre lá no nosso site. Eu espero você para o nosso próximo encontro. Até lá, tchau, tchau.